O próximo painel é as cidades brasileiras e os desafios ao desenvolvimento sustentável. Para participar desse painel, eu convido inicialmente Jean Benevides, que é gerente nacional de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental da Caixa, onde coordena esse tema desde 2004, no qual é pós-graduado em Educação e Meio Ambiente, especialista em Gestão Social pela UFBA, especialista em Desenvolvimento Local pela OIT, em Gestão Estratégica da Sustentabilidade pelo Instituto Ethos, membro titular do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, conselheiro da plataforma Planeta Sustentável, membro da Comissão de Responsabilidade Social da FEBRABAN. Eu convido a engenheira Maristela Okamura, engenheira civil, especialista em gestão de cidades pela FAAP São Paulo, representante da Caixa para o município de Cuiabá, no Mato Grosso, conselheira do Conselho das Cidades, Ministério das Cidades e vice-presidente da ANEAC. Eduardo Matos, secretário do Meio Ambiente de Aracaju, que está representando aqui o prefeito João Alves Filho. Ele é promotor de justiça, professor de Direito Ambiental da UFS, doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Sergipe. Engenheiro Gilson Luiz Teixeira Neri, diretor da FISANGE, ex-presidente do SENGE Sergipe, funcionário da Petrobras, especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental, especialista em recursos hídricos, mestre em Meio Ambiente. Está chegando aqui a doutora Karine, né? Karine Santiago, ela é presidente do CAL Sergipe. Por favor, doutora Karine. Eu passo a palavra, então, ao doutor Jean Benevides. Bom dia, pessoal. Muitíssimo obrigado para a ANEAC, em nome do Mário e da Maristela, por mais esse encontro da ANEAC que a gente vem passar informações bacanas sobre o que a gente vem fazendo nessa temática. E nada melhor do que falar dos desafios do desenvolvimento sustentável em relação às cidades brasileiras, né? Esse é um tema que eu estou falando aqui no meio de especialistas, né? Vocês que trabalham na Caixa é quem mais lidam com essa realidade das cidades, os programas de habitação, saneamento e infraestrutura principalmente. Então a gente vai aqui não ficar muito em trazer questões e dados, porque vocês conhecem a realidade de vocês e a realidade do Brasil. Nós vivemos no mundo urbano. Esse mapa mostra que cada vez mais o mundo se urbaniza e as pessoas optam em viver em cidades. Dando um foco mais específico para isso, dando um foco aqui na América Latina, nós temos na América Latina as 4 das maiores cidades do mundo, entre as 20, né, com mais de 10 milhões de habitantes. Um destaque aí para São Paulo, Lima, Bogotá e Cidade do México, aqui no Brasil, no caso de São Paulo. E vocês vejam que a população cada vez mais escolhe viver em áreas urbanas. E o Brasil não é diferente. No último censo, a gente já está com 84% da população vivendo em cidades, optando em conduzir sua vida na cidade, e a tendência é que isso chegue a 94% no ano de 2050. Esse cenário traz para a gente muitos desafios. Não vai ser fácil administrar as cidades, para ser prefeito, para trabalhar nas cidades e para gerir as políticas públicas para esse universo. A gente já está lidando com diversas questões, problemas, que eu vou trazer para vocês, alguns deles. Se a gente olha a questão da desigualdade, da informalidade, da segurança cidadã, nós ainda temos no Brasil 11,2 milhões de brasileiros vivendo em áreas de assentamentos precários. Isso significa 7% da nossa população urbana. É um dado ainda preocupante a trabalhar, né? 16,2 milhões de pessoas estão vivendo na extrema pobreza, sendo que 8,6 milhões vivem nas cidades. Muitas políticas públicas estão atendendo a isso, como ao Bolsa Família, entre outras, mas ainda temos esse quadro para lidar quando a gente pensar nas nossas cidades. 22% dessa população trabalha no setor informal, uma informalidade muito grande ainda no Brasil, e não se fala numa cidade sustentável sem pensar as questões de emprego e formalidade, né? A segurança é um tema que vem cada vez mais preocupando a gente que vive nas cidades, e é uma demanda, e nesse debate político está vindo muito à tona esse problema da segurança cidadã, que está entre as principais preocupações da população. E o Brasil tem a taxa de homicídio de 20,4 mortes por arma de fogo entre 100 mil habitantes, né, sendo ainda uma das mais altas do mundo. Nós somos o 8º pior no ranking entre as 100 nações que têm dados confiáveis para poder expor.
Isso aqui são dados tirados de sites oficiais, IPEA, IBGE, tá, que controlam essas informações. Então, do ponto de vista da desigualdade, informalidade e segurança cidadã, esse é um grande desafio quando a gente pensar como planejar e como atuar nas cidades. Se você busca pensar o desenvolvimento urbano e a provisão de infraestrutura, a gente ainda tem cidades com ocupação informal e não planejada desse espaço. Vocês mesmos são testemunhas disso quando recebem vários projetos habitacionais e a gente vive essa realidade de um problema antigo, né, que mesmo com o Estatuto da Cidade ainda sofre com esse problema de falta de planejamento do espaço urbano. E isso gera uma expansão sem controle da malha urbana. A gente está vivenciando isso, essa falta de terrenos e os projetos habitacionais sempre com essa ideia de expandir a malha urbana, né? E ainda um processo de crescimento de assentamentos informais em áreas suscetíveis a desastres naturais. E com esse regime de chuvas que a gente está vivendo, isso é de alto risco para quem vive nessa cidade. Temos políticas públicas para isso? Temos. Mas o problema, o passivo ainda é grande e ainda há esse tipo de ocupação. A cobertura de infraestrutura básica, saneamento, resíduos, né, ainda está abaixo dos países desenvolvidos, aonde a gente quer chegar. Uma nação em desenvolvimento ainda precisa lidar com isso. E outro problema sério, que é reclamação na nossa sociedade, é a questão do transporte, que ainda não é sustentável no Brasil. Principalmente porque a gente vê uma distribuição modal tendendo a privilegiar muito o uso do veículo particular. São questões que a gente vai ter que estar lidando, né? Eu trouxe em 4 grandes temáticas aqui. A terceira, a gente tem que olhar a degradação ambiental e o sério problema das mudanças climáticas, né? Nós temos rios e corpos d'água urbanos ainda muito contaminados, decorrentes de cargas de esgoto e de contaminação mesmo de indústrias e atividades, né? A disposição final de resíduos sólidos ainda é inadequada, só 42% disso que é feito da disposição final, né? Com baixas taxas de reciclagem, somente 2% do que é coletado vai para reciclagem. Mesmo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente ainda tem muito que avançar nisso aí, né? Um impacto muito forte sobre as áreas de conservação e de recarga de aquíferos por crescimento descontrolado, e o problema da água, como foi colocado no painel anterior, ele é sério, ele tem que ser enfrentado, porque a água, ela impacta diretamente no desenvolvimento econômico, tá? As cidades não têm infraestrutura necessária para minimizar os desastres naturais e adaptar-se aos efeitos das mudanças climáticas, a qual tem um impacto significativo nas economias locais. Então, o problema da seca ou do excesso de chuva destrói as infraestruturas, problema na lavoura, entre outras coisas que a gente está já testemunhando. Isso não é visão de futuro, é algo que já estamos vivenciando no Brasil e em outros países também. E aqui estão alguns dados do que é que mais gera a emissão de gás de efeito estufa em nossas cidades, principalmente o consumo elétrico, seguido pelo transporte, o azul 17% a indústria e outros fatores de emissão 28%. Então, o consumo elétrico, a energia que a gente precisa para se desenvolver, e é fundamental, né, para dar conta desse modelo de consumo que a gente adotou, né, e que a gente gosta, mas ele tem que se equilibrar, mas ele tem os seus impactos e a gente tem que fazer algumas escolhas ou buscar alternativas para poder reduzir as emissões de gás de efeito estufa, que causa o problema do aquecimento global, que está trazendo esses efeitos não agradáveis. E, por último, não se pode pensar numa cidade sustentável se as contas não estiverem bem geridas em dia, porque o município precisa ter capacidade de investir e receber essas políticas públicas, seja do governo federal, do estado, ou ele mesmo desenvolvendo. Então, temos um problema sério da falta de provisão de serviços e também algumas assimetrias na capacidade de gestão fiscal nos municípios. A Caixa lida com isso, nós temos programas e ações para isso, mas como um banco, se isso não tiver resolvido, vai ser um problema. Principalmente em relação a esse último aqui, que as cidades têm baixa capacidade de se endividar e de pagar, o que dificulta nós mesmos fazermos o crédito para ela, para poder dar conta das demandas do município, né? Para prover serviços por meio de investimentos, tanto os privados ou até parcerias público-privadas. Essa saúde financeira do município, ela é um problema sério aqui no Brasil. A gente, como banco, tem programas e está ajudando, mas ainda temos que superar. A questão de cobrir gastos, o orçamento é muito para cobrir gastos e escassez grande para a margem para investimento público, não é? E as tarifas e taxas de serviços públicos, eles não provêem uma recuperação total de custos, por exemplo, da coleta e disposição de resíduos, transporte. O que se cobra do cidadão por esse serviço não paga o custo que você tem para manter aquele serviço público, né? Então, essa é uma prioridade para uma cidade boa.
Bom, passado esse cenário, e até fica de provocação para vocês aqui, debatedores, é um cenário rápido sobre os desafios que a cidade brasileira tem. Se a gente quiser se desenvolver com sustentabilidade, eu vou trazer aqui um pouco o que é que nós, hoje na Caixa, vimos trabalhando com essa visão do que seria uma cidade sustentável. Para nós, uma cidade sustentável é aquela que oferece alta qualidade de vida a seus habitantes, minimiza seus impactos ao meio natural e conta com o governo local com capacidade fiscal e administrativa para manter seu crescimento econômico e desempenhar suas funções urbanas com a participação cidadã. Esse é um conceito que a gente vem trabalhando, inclusive numa metodologia que eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui. E para buscar essa cidade sustentável, a gente tem que olhar como trabalhar isso em cima de 3 dimensões. A primeira seria, temos que buscar nas cidades a sustentabilidade ambiental e olhar o problema das mudanças climáticas. Então, temos que fazer gestão do meio ambiente e do consumo dos recursos, reduzir as vulnerabilidades das cidades e adaptá-las às mudanças climáticas, principalmente o problema de chuvas ou escassez dessas chuvas, né? Isso mexe muito. Mitigação dos gases de efeito estufa, o GE, né? Da poluição e promover as fontes alternativas de energia. Esse é um problema sério que a gente está enfrentando com esse problema da mudança climática, impactando a nossa matriz hídrica e, com isso, pode impactar também o nosso processo de desenvolvimento, porque sem energia não tem consumo nem tem produção, né? E ela se tornando mais cara, como estamos vendo aí, porque o preço da térmica é muito caro, muito mais caro do que as outras fontes da nossa matriz. Uma outra questão é buscar um desenvolvimento urbano sustentável. As cidades precisam fazer o controle do crescimento e a oferta adequada de habitação. Graças a Deus temos um programa, uma política para habitação, que é contínua, né, que desde 2009 vem aí. Promover o transporte público sustentável, isso é fundamental. Promover a competitividade, tem que ter um ambiente competitivo e que promova o desenvolvimento econômico local sustentável. Tem que ter emprego, tem que ter renda, tem que crescer para ela ser sustentável. E também prover os serviços sociais e a segurança cidadã. Isso tudo dentro do eixo, da dimensão, um desenvolvimento urbano sustentável. E por último, não menos importante, o município tem que ter sustentabilidade fiscal e de governo, né? Uma boa gestão e governança, uma gestão adequada de suas receitas, o município precisa de receita para poder investir, a gestão adequada do gasto público com responsabilidade fiscal. Você não pode gastar mais do que você arrecada, e considerando as suas receitas, as transferências obrigatórias para os municípios, não é? Para poder fazer uma gestão adequada também da sua dívida e das obrigações fiscais. Então, esse é um panorama de que a gente entende que uma cidade, para ser sustentável, ela tem que se dedicar. E aí, pessoal, eu venho trazer, não adianta só ficar falando. E o que é que a gente está fazendo para isso? Nós da Caixa, em parceria com o BID, estamos trabalhando essa metodologia aqui, Iniciativa Cidades Emergentes Sustentáveis. Ela é uma metodologia rápida, ela é abrangente, né? Ela considera toda a multidisciplinaridade do processo de desenvolvimento e a participação cidadã, né? Para poder a gente chegar na elaboração e implementação de um plano de ação para a sustentabilidade do município. Essa ação a gente está fazendo com o apoio do Fundo Socioambiental da Caixa. Para quem não conhece, até 2% do nosso lucro a gente destina para vários projetos, esse é um deles. O BID trabalhou essa metodologia e está aplicando na América Latina, e a gente está fazendo aqui também em alguns municípios piloto, né? E o município, isso a gente está fazendo também com instituições especializadas nesses municípios, né? O nosso objetivo é esse que está escrito aí, eu não vou ler para vocês, né? Que a gente tem que buscar priorizar ações e as estratégias de curto e médio prazo para promover o desenvolvimento desse município. Nosso foco foram as cidades médias brasileiras, estão aqui marcadas, e dentro delas também as 50 cidades mais emergentes do Brasil. Para isso, nós definimos um conjunto de temas para poder priorizar as cidades que a gente vai escolher para trabalhar. A partir desse filtro que nós aplicamos aqui, nós escolhemos trabalhar Goiânia, que foi o primeiro do piloto do BID, e estamos fazendo Palmas, João Pessoa, Vitória e Florianópolis. Escolhemos uma em cada região geográfica do Brasil para testar a metodologia. Na próxima semana, a gente já, na segunda-feira, lançando o de João Pessoa, que foi a primeira que começou. O que é que essa iniciativa, essa metodologia oferece para o município? Primeiro, um plano de ação. Ele é rápido, em 6 meses está pronto. O prefeito não gosta de ficar perdendo tempo com planejamento, com essas coisas demoradas. Ele quer fazer acontecer na sua gestão. Então, essa metodologia, ela é sensacional por isso. Baseado em 117 indicadores, feito pela McKinsey do Canadá,
para a realidade aqui da América Latina. A gente mapeia, prioriza temas, identifica soluções. Partimos para o financiamento de estudos de base, que é o inventário das emissões, para ver o impacto ambiental na cidade, o mapa de vulnerabilidade a desastres e mudanças climáticas e os cenários de crescimento urbano. Implantamos um sistema de monitoramento cidadão para que as pessoas da cidade acompanhem como é que está o desenvolvimento do que foi priorizado e para que nós, bancos, né, financiar o que é que o município tem como prioridade, né, para os investimentos, para ela poder alcançar o seu desenvolvimento. Então, isso é mais ou menos, em resumo, o que faz a metodologia. Ela acontece em 5 fases, né? A primeira é o diagnóstico, que é rápido, a priorização de áreas de atuação. A terceira fase, identifica e prioriza as soluções e ações, um plano de investimento financeiro para executar isso, né? E, por último, um sistema de monitoramento. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é das 3 dimensões que eu falei para vocês, os pilares dessas dimensões, né? E aí, dentro dessas dimensões, a gente tem temas, e dentro deles, os indicadores. E aplicamos a técnica do semáforo. Então, o município, qualquer cidadão da cidade, consegue enxergar rapidamente como é que está o meu município em relação, por exemplo, ao primeiro, a água. Né? Nos 6 indicadores da água no município, o que é que está bem, o que é que está mal. Né? Então, o semáforo, rapidamente, visualmente, a gente consegue enxergar. Depois disso, isso é feito um filtro. Esse filtro é feito, um filtro econômico. Não adianta nada a gente priorizar algo que você não tem capacidade de implementar. Né? Então, é viável economicamente? Dá para fazer? Qual é o tempo? Depois, o filtro ambiental, o filtro da opinião pública, na participação da sociedade, por suas representações, e também um filtro técnico dos especialistas, e, ao final, sai o que o município vai priorizar dentro do seu plano de ação que essa metodologia oferece. Depois, desses filtros saem as ações, e dessas ações a gente sabe, como banco, aonde investir, como ajudar o município no seu processo de planejamento para o desenvolvimento sustentável. E aí, esse plano de ação, ele fica publicado, como é o caso do de Goiânia, que já está publicado, e segunda-feira nós estaremos lá em João Pessoa, com todos os prefeitos que foram convidados dessa metodologia, inclusive vem da Colômbia, lançando o plano de ação João Pessoa Sustentável, lá com o prefeito, aplicando já essa metodologia. Começamos o ano passado, já estamos hoje com um plano de ação e várias ações nessas cidades acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, em João Pessoa, né, eles têm um inventário de emissões de gás de efeito estufa da cidade, o mapa de risco e vulnerabilidade, o estudo de crescimento urbano do município de João Pessoa já está lá disponível para eles, uma parceria com a empresa sueca lá, para um centro de cooperação da cidade, com informações, com inteligências sobre a questão das cidades. A LH, a empresa coreana, com um projeto urbanístico para o problema das favelas da cidade, né, e várias outras que eu vou passar para vocês aqui, rapidamente, no caso de João Pessoa. Aqui Florianópolis também, parceria com a Philips, para uma eficiência energética na iluminação pública da cidade, além daqueles produtos que já são padrão, os 3 primeiros são padrão. Em Vitória, com a Cisco, a maior empresa de tecnologia americana, né, já fazendo análise de conectividade para a cidade de Vitória. Em Palmas também, com a Gale Architect, para uma parceria, para um trabalho de cidade para pessoas, nessa escala complicada aí de Palmas, para adensar mais, compactar e deixar uma cidade melhor para as pessoas, né? Então, são resultados dessa iniciativa. Então, pessoal, aqui também no caso de Goiânia, né, outras ações de Goiânia, alguns desafios que a gente traz aqui para promover as cidades sustentáveis. Primeiro, promover a continuidade dos programas de habitação de interesse social com sustentabilidade e qualidade do projeto, tanto arquitetônico como urbanístico também. Eu vou trazer até uma experiência que a gente está fazendo com isso. Precisamos promover melhorias na mobilidade urbana das cidades. Temos que buscar a sustentabilidade nos processos construtivos. Isso tudo aqui está ao nosso alcance também como Caixa, para poder influenciar tanto as construtoras, como os municípios, como as entidades que a gente atua também, não é? Temos o selo Casa Azul, que dá resposta a isso também, como fazer uma boa construção de um empreendimento. Vários critérios, o selo está à disposição de vocês, para vocês trabalharem com as construtoras, prefeituras e entidades. Adensamento dos centros urbanos, priorizando a requalificação do hábitat em áreas consolidadas. Né? Nada de espraiar muito a cidade, temos que adensar, compactar. Isso é o que o mundo hoje está pensando. O terreno está caro, está complicado, então o município tem que intervir com os instrumentos que o Estatuto da Cidade já coloca à disposição
para poder ocupar esses espaços, né, para aproveitar a infraestrutura que já está ali disposta e próxima aos empregos que as pessoas precisam, né. Promover, realizar a expansão de forma limitada às áreas contíguas para evitar a dispersão das cidades, promover ações para a redução da vulnerabilidade e riscos socioambientais nas cidades, fomentar o uso de sistemas alternativos de geração de energia, a mini e microgeração, que já está autorizada. E indo para o final, quero mostrar também mais uma ação que a gente vem fazendo para Minha Casa Minha Vida mais sustentável. Pessoal, a gente tem que sair dessa de todo mundo. Esses projetos Minha Casa Minha Vida, alguns reclamam que está bom, está ruim, tem que melhorar, fazer uma planta mais bonita para sair daquele padrão que todo mundo, o que faz no sul, faz no norte. Alguns reclamam, né? Muita coisa boa que o programa está fazendo. Então, o que é que a gente resolveu com o Ministério da Cidade? Vamos pegar algo concreto que vai ser implantado mesmo, já está aprovado o empreendimento, e vamos, em parceria com a construtora, você topa a gente fazer melhorias desse projeto para provar que uma construção sustentável não é mais cara e não é inviável. Fizemos isso aqui, primeiro no Rio de Janeiro, chamamos a construtora Direcional e a Prefeitura, e a Light, porque o dinheiro está vindo do Programa de Eficiência Energética, e usando os recursos, porque a concessionária? Porque ela tem um recurso de 0,3 do resultado operacional para aplicar em projetos de eficiência energética. E isso vai dar o custo suplementar que o limite que o programa paga, né? Então, se ele paga R$78 mil, se para fazer um projeto com essas características precisar de 5 mil a mais, é com essa verba da concessionária que a gente vai pagar. Então, veja a diferença no caso do Rio de Janeiro, nesse empreendimento, né? Olha outro aqui, isso aqui o presidente Heredo, quando viu, nossa, varandinha, olha a escala diferente, na beleza desse empreendimento, com soluções para botar aquecimento solar, uma melhor inserção urbana, orientação solar adequada, para melhorar o conforto. Olha esse empreendimento em Lauro de Freitas, que é outro do protótipo que a gente está fazendo também. A construtora, a J. Nunes, ela propôs o empreendimento de 300 unidades habitacionais lá para Giabe. E, pegando esse projeto delas, com a rede de professores, né, e fazendo uma proposta para adequar essa implantação, incorporando os conceitos de sustentabilidade, o empreendimento que fez foi aumentar. Então, você adequou as soluções para uma construção, do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, melhor, e a gente ganhou foi mais unidades. Já derrubamos o mito aí de que fazer um projeto mais sustentável, ele pode diminuir, porque as construtoras falavam, se eu for fazer uma orientação a sol e a ventos para melhorar o conforto da unidade, eu vou perder terreno, eu tenho que colocar mais. Isso aqui a gente já mostrou que é possível fazer diferente. E olha só que esse projeto foi incorporado, pessoal. O aproveitamento de ventos e orientação solar adequada, uma valorização dos espaços entre os blocos, o uso misto, já está colocando comércio embaixo também, já integrando a necessidade que quem vai morar aí vai ter. Um controle visual das áreas comuns, oferecendo maior segurança, né? Horta comunitária, né? E já estamos terminando os estudos de material de proteção da fachada, né? Ventilado ou fachada dupla na face oeste, telhado verde, sistema de aquecimento solar, a fotovoltaica para abastecer as áreas comuns, para poder reduzir a conta do condomínio de energia com as placas solares, em Lauro de Freitas, com toda aquela insolação, a gente tem mais aqui a aproveitar o que nós temos, né? Então, isso aí são, e vamos dizer, quanto custa fazer isso? É um projeto melhor? O programa topa pagar mais para esse tipo de projeto? É isso que a gente quer com esses protótipos, é mostrar que é possível fazer um empreendimento com mais qualidade, alinhado ao que se busca para uma cidade melhor e mais sustentável e com mais conforto de quem mora aí. E por último, eu não podia deixar de falar que nós já fizemos a maior usina solar do Brasil em cima dos telhados do empreendimento de baixa renda, lá em Juazeiro da Bahia, com recursos do Fundo Socioambiental. Olha só, pessoal, esse projeto, feito com os próprios moradores, eles estão... Aqui são aerogeradores, 6 aerogeradores implantados lá. Esses aerogeradores vão gerar energia que está sendo vendida, na verdade, essa energia está sendo cortada a energia do condomínio. Esse condomínio não vai pagar energia porque os 6 aerogeradores estão gerando a energia que ele precisa. E ainda vai sobrar. O sistema de fotovoltaico que a gente implantou em cima dos telhados, a gente não botou para consumo dos moradores. Por quê? Porque eles já estão na tarifa social, o investimento ainda é caro. O que é que a gente está fazendo com ele? Vendendo a energia no mercado livre. E olha a receita que nós conseguimos de março a agosto, vendendo a energia solar fotovoltaica desse empreendimento. R$747 mil, de março a agosto, temos para cada família R$448 na conta de cada um dos 1.000 moradores,
O condomínio tem 75 mil para fazer investimento e manutenção e mais 224 mil para investimentos. Vão fazer quebra-mola, guarita, vão cobrir as 2 quadras de esporte, fazer iluminação. Que condomínio hoje nosso, que a gente mora, tem uma receita dessa? Então veja como soluções são possíveis. E o bom disso aqui, pessoal, é energia gratuita que está disponível para a gente. Não precisa de licença ambiental. Você colocou o painel, o inversor e o medidor, você joga, conecta a rede que está aqui, ó, os postes passando. Você já tem a energia jogada na rede. Um país com essa insolação que nós temos, a gente está deixando de aproveitar essas soluções aqui, né? Então, é isso que a gente quer mostrar, que é possível você trabalhar cidades energéticas, ou cidades sustentáveis, promovendo a eficiência energética, com soluções como aquela dos protótipos, e também, inclusive, gerando energia. Era esse o recado que eu queria deixar. Temos muitas outras coisas que poderíamos falar, de cases, de ações concretas, mas é só um recado para mostrar que estão acontecendo, estamos fazendo e podemos melhorar. E deixo para os debatedores aí, para a gente continuar aí. Obrigado pela oportunidade. Com a palavra, a engenheira civil Maristela Ocambura. Agradecer ao Jean por essa introdução ao tema e por passar todas as experiências que a empresa tem realizado, né? E justamente o nosso painel, ele vem debater a questão das cidades e de que forma que experiências como essas que foram relatadas aqui, apenas uma em muitas que existem, positivamente podem trazer soluções que demandam baixíssimo impacto ao meio ambiente, e é isso que nós temos buscado para a nossa cidade. É isso que os profissionais, engenheiros e arquitetos da Caixa, aqui representados pela sua associação, a ANEAC, têm buscado dentro do seu trabalho, no dia a dia, em que realiza as análises, vistorias, e podemos também aqui agora destacar até o papel na assistência técnica e apoio a municípios, a entidades não governamentais. E gostaria de destacar aqui muito rapidamente, só para falar ainda um pouquinho mais do nosso papel. Recentemente, há pouco mais de um ano, a empresa tem um novo projeto, que é o Representante Caixa, e nós, coincidentemente, na diretoria, temos diretores que estão ocupando essa função, eu, o Imoto no Rio de Janeiro, o Poeta no Rio Grande do Sul, Rogério em São Paulo, e que a gente tem essa oportunidade de estar em contato direto com o município, né, contribuindo, colaborando, para que eles possam ter um ganho na questão da discussão dos seus projetos, na melhoria dos seus processos, para que tenha agilidade e conformidade. E, além do mais, a gente tem a possibilidade de estar convivendo diariamente com o tomador. A gente tem aqui um representante do município, até justificando, infelizmente, o prefeito de Aracaju, o prefeito teve um compromisso de última hora, não pôde comparecer, estava prevista a sua participação, mas está aqui muito bem representado pelo doutor Eduardo Matos, que é o secretário do Meio Ambiente, né? E a gente tem essa grata possibilidade de estar nesse contato diário com o município, de saber enfrentar, né, verificar todas as dificuldades que passa e poder ter esse prazer de contribuir, de colaborar com as discussões, né? Externamente, a ANEAC também atua, como o nosso presidente falou agora aqui de manhã, no Conselho das Cidades. Nós participamos de todas as conferências que vieram, 2003, 2005, 2007, 2010 e agora recentemente 2013. E a partir de 2007, participando das discussões, nós tivemos assento, né, no Conselho, e hoje a representação está comigo, assim como já tivemos anteriormente com a ex-presidente Eleonora, como o Mário Viana, nosso atual presidente. E essa é a nossa participação externa na discussão das políticas, diretamente tratando dos programas de governo e de que forma que nós podemos trazer dos nossos associados, dos profissionais da área da engenharia, a contribuição também na formulação das políticas. Não apenas a nossa atuação enquanto empregados de uma empresa que realmente tem essa capitalidade no Brasil todo, e que está enfrentando todos esses grandes desafios, como já colocou aqui o Jean. E a gente só queria destacar e pontuar isso. E agora, já iniciando e provocando o debate, então, gostaríamos de ouvir do doutor Eduardo Matos, como é essa relação, já na visão agora do município, como é essa relação da questão ambiental, de todas as dificuldades que os municípios brasileiros, e Aracaju não vai ser diferente da nossa realidade dos demais municípios, e também numa condução do que foi abordado aqui pelo nosso palestrante inicial. Por favor, doutor Eduardo.
Bom dia a todos. Bom dia, doutor Jean, Maristela, o Gilson, aos que participam desse evento. Né? É um prazer aqui, representando o prefeito. E o tema não podia ser melhor, a questão da cidade. Né? 90% das pessoas vivem na cidade. A cidade é a nossa demanda, a cidade é o nosso dia a dia. E administrar uma cidade é muito mais complicado que o Estado do que a União. Porque o dia a dia da cidade interage com o cidadão. É o transporte, é a iluminação, é a via pública, é a habitação, é a limpeza urbana, todo esse conjunto. Um município que não existia no passado e que passa a existir no presente. Observe, 88 é um marco ambientalista e um marco municipalista. Na área do direito, que é a minha formação, nós falamos sempre o seguinte: a Constituição foi municipalista e ambientalista. O município não é apêndice do Estado, o município é ente federativo com autonomia para gerir. Porém, vem de décadas de submissão ao Estado e à União. Prefeito de Pires na mão, esse era o exemplo. Isso avançou. Você tem programas, você tem tributos próprios, mas você também tem problemas gigantescos em que o município necessita dessa conjugação de esforços. 5.500 municípios no Brasil. Essa federação, ela tem que ser descentralizada. Então, nós temos 3 entes federativos, União, Estados e municípios. E temos o Distrito Federal, que é Estado e município ao mesmo tempo. Com competências, cada um com autonomia. E, às vezes, eu tenho que lidar numa licença ambiental, com o Estado, município e União. Mais simplificado agora com a Lei 140 complementar. Mas tenho que lidar com os 3. E o desenvolvimento passa pelo município. O desenvolvimento passa pelas cidades, pela condição de vida, pela qualidade de vida. Clonamos células, mas não sabemos colocar o resíduo sólido do dia a dia. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade do Brasil. Eu rodei esse estado todo, eu sou do Ministério Público, estou afastado como secretário do Meio Ambiente. Você tem vários municípios que têm o matadouro pronto, não usa e mata o boi num terreno baldio. E os resíduos vão para lá. E essa é a realidade. E nós temos que enfrentar no Brasil essa realidade. E discutir desenvolvimento nessa realidade. O que Aracaju tem feito? Aracaju era a única capital que não tinha órgão ambiental. E 8 de fevereiro cria o órgão ambiental. Sem nada. Começamos numa mesa só. 8 de fevereiro de 2013. 1 ano e 6 meses depois. Com o compromisso do senhor prefeito de apoiar a Secretaria do Meio Ambiente. Temos 64 cargos efetivos, concursados, empossados e trabalhando. Temos ações na área de educação ambiental, a Lana está aqui, que comanda, com apoio da Caixa Econômica Federal. Fechamos o lixão, e aí os municípios da Grande Aracaju também fecharam, a disposição é correta hoje. Integramos central de resíduos sólidos. Temos 36 servidores fiscalizando diariamente a cidade. Editamos uma lei do regime do resíduo da construção civil e volumosos. Estamos implantando o gerenciamento. Os carros serão chipados e controlados, o médio e o grande gerador. Serão construídos ecopontos para o pequeno gerador. Licenciamento ambiental. E esse foi o compromisso da Prefeitura com o setor produtivo. O empreendedor trazendo os documentos corretos. Em 72 horas ele está com a sua LS. Estão os dados acompanhados e firmes a cada momento. E em 10 de outubro nós receberemos todo o licenciamento ordinário da cidade. Com agilidade. O ambiente é solução, o ambiente não é obstáculo. Preservar o meio ambiente é produzir melhor, é interagir melhor, é garantir o futuro. É essa mentalidade que a gente tem que mudar. Essa visão do meio ambiente como um obstáculo, ele tem que mudar. E só não estamos totalmente online, porque infelizmente ainda as bandas de internet não permitem. Resolvendo os problemas, nós não teremos mais papel. Licenciamento SEMA será online. Esse é o compromisso da SEMA, fiscalizando, orientando. Nós fazemos notificações ambientais educativas para orientar o empreendedor, para orientar o cidadão, que a harmonia entre desenvolvimento e sustentabilidade é fundamental. Quando há uma crise de água como há em São Paulo, não é uma mera falta de chuva,
é o uso inadequado do recurso água, que afetou a bacia do São Francisco. Isso não está divulgado. Só choveu 30%. Aracaju, 300 mil habitantes bebem água do São Francisco. Para que eu quero mostrar isso? Tudo está integrado. O copinho que você lança ali, tem que mobilizar um servidor para coletar aquele copo, para levar para uma lata de lixo, para coletar, para chegar no aterro controlado. Estamos ainda fazendo aterro, a forma mais primitiva de tratar os resíduos. Mas isso é o desenvolvimento das cidades, é o desafio, é o contraste, é a distância, o que deveria ser e o que é o dia a dia, é a ocupação de risco, é a invasão, é o problema social. Nós temos 5 mil carroceiros na cidade, colocando resíduos em canais, colocando resíduos em áreas que não deviam ser colocados. Esse é um problema social da cidade. E nós temos que enfrentar esses problemas. Nós temos que estar de frente com isso e somar. A Caixa está financiando o plano de saneamento integrado do município de Aracaju. Drenagem, abastecimento, resíduo sólido e o saneamento geral. Conveniado com a Universidade Federal de Sergipe. São 12 doutores trabalhando nesse projeto. Inclusive alguns também do Instituto Federal de Educação. Esse é o compromisso da cidade com o desenvolvimento. Vamos projetar o saneamento para as próximas 4 décadas. As cidades cresceram desordenadas. Todas. E esse é o preço que nós pagamos. A nossa geração desleixou do meio ambiente. E temos que resgatar. E temos que correr atrás. E temos que ter esse compromisso. E esse compromisso é geral. Vejam o simples ato. Quando Aracaju fechou o seu lixão, deixou de colocar 600 toneladas dia. Socorro fez o mesmo, 200 toneladas. São Cristóvão fez o mesmo, mais 100 toneladas. E a Barra dos Coqueiros fez o mesmo, mais 30 ou 50 toneladas dia. 1.000 toneladas dia que deixaram de ser colocadas em lixões. Vejam como um ato puxa outro. Vejam como uma ação concatenada com a outra. Entendo que para discutir o desenvolvimento, e o desenvolvimento sustentável talvez o maior dilema da discussão ambiental. Num estado, numa cidade que eu quero aqui fazer o registro. A Universidade Federal de Sergipe tem contribuído. Gilson Nery, mestre, Meio Ambiente e Desenvolvimento, programa da Universidade Federal de Sergipe. Eu venho do mesmo programa, Desenvolvimento e Meio Ambiente. 80% dos nossos servidores concursados vieram do programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente. A universidade pensando, formando e qualificando atores para o exercício do pensar o desenvolvimento e meio ambiente na cidade. Esse é o perfil. E o caminho é esse. Agora, precisamos discutir algumas coisas. Programa Minha Casa Minha Vida, extraordinário, porque ele leva a residência à comunidade de baixa renda. Mas algumas vezes ele viola as leis ambientais. Ele fica muito próximo dos aquíferos. Na ânsia de fazer muito, algumas regras ambientais não são respeitadas na legislação. E isso pode causar problemas. É essa a dúvida. Quando há inserção da energia limpa, da maior arborização, isso é importante. Nós crescemos rápido, Aracaju cresceu rápido. Eu tenho de 1 a 3 metros quadrados de área verde por habitante. Tenho que chegar a 15 no mínimo. Mas eu tenho calçadas de 1 metro. A cidade cresceu nesse período assim. O que fazer? Nosso território quase todo ocupado. Então esse é o desafio. O desafio do desenvolvimento, ele é muito maior. E o desafio, Jean, da burocracia é 50 vezes maior. Para engendrar um convênio, para fazer um convênio, para fazer o convênio acontecer, é difícil, amigo. É difícil. Tem horas que você quer desistir. Vou entregar a toalha, não aguento mais. Quando a forma mais simples de controlar é a transparência. Se tantos controles burocráticos fossem reais, tantos problemas financeiros de apuração não aconteceriam.
transparência, colocar tudo aberto, colocar os convênios abertos, os gastos abertos. Essa é uma forma de controle. E reduzir etapas. Temos que imaginar que muitas dessas cidades não têm o aparelhamento técnico para chegar até uma verba dessa. E essa é uma realidade que a gente tem que discutir. Então, o desenvolvimento do meio ambiente passa na cidade pela uma estruturação sem órgão ambiental. Esse desenvolvimento não será bom. E esse é o preço que a maioria das cidades pagam. O preço de não ter tido órgão ambiental, de não ter pensado o meio ambiente dentro da sua política de desenvolvimento. E muitas vezes, eu digo uma experiência que a gente coloca, a gente chama o empreendedor, ele está um pouco reagindo. Eu digo, é simples. As regras ambientais a serem seguidas são simples. E aí depois ele diz, realmente, protege o meio ambiente, protege minha atividade e melhora para a cidade. Mas isso é o quê? É uma mudança de mentalidade, de concepção, de educação. Por isso que o investimento na educação ambiental é muito forte. Cantamos nos estádios, eu sou brasileiro com muito orgulho, mas quem limpou os estádios foram os japoneses. No maior ato de educação ambiental que eu presenciei na Copa. Os japoneses disseram, vocês estão cantando, mas vocês estão sujando os estádios. E nós estamos limpando. Então passa por aí. Passa pelo desenvolvimento. Passa em colocar a questão ambiental como prioridade. Não só a econômica, a questão ambiental. E esse é um desafio. E esse é um perfil que a gente tem que assumir. E essa é a discussão do dia. E trabalho na área ambiental, Ministério Público, 30 anos, da Universidade Federal de Sergipe, 28 anos. Temos que chegar a essa conclusão. Compreender a harmonia de meio ambiente e desenvolvimento ainda está numa minoria no conjunto da sociedade. Se fosse maioria, não teríamos tantos problemas. Não teríamos tantos danos ambientais. Porque a maioria estaria contribuindo. Não somos a minoria que Paulo Afonso Leme Machado falava em 69. Os ambientalistas brasileiros cabem numa Kombi. Alguns trens, alguns navios, mas somos minoria. Ainda não há no seio da sociedade a compreensão que a gestão ambiental ela é fundamental para assegurar um futuro com qualidade de vida, um futuro digno. Que a gestão ambiental ela não milita contra você, ela é a seu favor. Ela melhora a sua vida. E é esse o desafio. E só há um caminho. Só há um caminho. A somação de esforços. Agentes financiadores. Cidades que precisam investir. E os beneficiários. O cidadão. O cidadão tem que estar junto. Tem que respeitar o seu equipamento público que é colocado. Quando a gente olha para Aracaju, e olha em 2012, que foram plantados 30 mil árvores, e 24 mil árvores foram decepadas, quebradas, destruídas. Alguma coisa está errada. E a gente tem que somar esses esforços. O futuro é uma construção do presente, uma somação de esforços. O Estado não é aquele ente que está longe. O Estado, ele milita a meu favor, no bem-estar de todos, e eu tenho que contribuir. Tenho que criar dialética do contraditório, de ouvir críticas, de estar junto da sociedade, de escutar a sociedade. Agente financiador, cidade e cidadão. Esse é o tripé. Essa é a força que precisa estar unida para a construção de um futuro. Sou municipalista convicto. Só acredito no desenvolvimento desse país a partir do desenvolvimento do município. Se o município faz gestão ambiental, o Estado tem menos problemas ambientais. E a União tem menos problemas ambientais ainda. O município é a célula onde o cidadão está inserido no seu dia a dia. Onde ele nasceu. Onde ele tem suas recordações. Onde ele vive o seu dia a dia. Onde ele ama a sua terra. E onde ele vive e constrói com sua família. Então, investir na cidade é investir numa qualidade de vida.
Por isso, esse evento é fundamental para entender, e aí coloco para a mesa, os desafios que são imensos para assegurar um desenvolvimento para as cidades brasileiras. Mas posso afirmar que com toda a crise, com toda a dificuldade, Aracaju está fazendo seu dever de casa. Está pensando no futuro. No ponto de vista da gestão ambiental, Aracaju tem feito o seu dever de casa. Não chegamos a todos os patamares previstos no planejamento estratégico, mas estamos trabalhando. Estamos trabalhando para cumprir, nos 4 anos de mandato do prefeito João Alves Filho, todo o aporte necessário para que a Secretaria do Meio Ambiente seja um parceiro, seja aquela que vai concretizar a vontade e o desejo do cidadão, que é Aracaju, com a melhor qualidade de vida no Brasil. Muito obrigado e agradeço a todos os participantes. Eu tinha toda a certeza que o doutor Eduardo ia ser bastante provocativo e sei que as grandes dificuldades que a gente enfrenta realmente, mas nós todos aqui reunidos, né? De um lado profissionais, de um lado a empresa, a Caixa, do outro lado os municípios, as entidades, como estamos aqui com o CALF, SENGE, as universidades, estamos todos buscando isso. Estamos todos buscando quais são essas alternativas, quais são as soluções, de que forma que cada um de nós, enquanto ser humano, né, que desejamos que realmente o nosso planeta Terra esteja cada vez mais sendo construído de uma forma sustentável, possa realmente estar vencendo todos os desafios que foram colocados aqui. Continuando agora, queria convidar o professor, o engenheiro Gilson, que aqui representando a FICENGE, para dentro de tudo que já foi falado até agora, ele abordasse a questão, dentro de um pilar de sustentabilidade, a questão social, a questão econômica, e de que forma que as cidades têm essa capacidade de suporte, né, de como a gente enfrentar esses desafios. Por favor, engenheiro Gilson. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a ANEAC, não é isso, pelo tema do 6º encontro técnico, oportunidade e desafios para o desenvolvimento sustentável no Brasil. E o palestrante, o Jean, né, quando ele traz as questões, né, do desenvolvimento sustentável das cidades, né, mas ao mesmo tempo ele mostra, né, que o Brasil, né, as nossas cidades, 90% da população é urbana, não é isso? São Paulo, entre 85% e 90% da população é urbana. E que aproximadamente 15,6%, 7% da população vive em assentamentos precários, né, e 8,5% vive de extrema pobreza. Ou seja, então significa que, de alguma maneira, 30 milhões de pessoas, né, elas estão vivendo em condições de subnormalidade. Não é isso? Ou seja, né, são pessoas, né, que estão nos seus habitats, né, e as cidades é uma extensão das nossas casas. Ou seja, né, às vezes nós fazemos uma desassociação, né, entre a minha casa e a extensão das cidades, quando na realidade é uma coisa só. Né? A nossa casa, para nós termos cidades sustentáveis, nós temos que cuidar bem da nossa casa, mas também temos que cuidar bem da nossa cidade. Né? E aí, esse tema da sustentabilidade, ela passa por esses pilares, né? Os pilares, né, da infraestrutura. Né? Ou seja, uma cidade é sustentável na hora em que a Caixa, né, com os programas de assentamentos, todavia ela tem que ter também, em conjunto com o governo estadual, federal, estadual e municipal, né, as obras de infraestrutura. Não adianta nada nós colocarmos um assentamento, né, e se esse assentamento não vier acompanhado, né, de um abastecimento de água, ou seja, a entrega de uma água de boa qualidade, dentro dos padrões de potabilidade. Né? A mesma coisa, na hora que eu levo uma água, automaticamente eu estou produzindo um esgoto.
e você tem que ter infraestrutura para a coleta desse efluente de origem sanitária. Né? Se você não tiver, automaticamente você vai começar a criar ambientes insalubres. E esses ambientes insalubres, eles começam a criar doenças, né, para a população, principalmente a população infantil e doenças de origem hídrica. Né? Nós temos que ter também essa questão da coleta dos resíduos. Quando o Eduardo Matos fala com muita propriedade que Aracaju administrou bem essa questão da coleta, tanto a coleta e a disposição final do seu resíduo. Não adianta eu coletar, minha casa está limpa, né? Mas automaticamente, a uma extensão com poucos quilômetros, eu tenho um aterro. Um aterro não, eu tenho um lixão sanitário, um lixão. Então não vai resolver nada, porque eu posso estar contaminando os nossos aquíferos. Não é? Ou seja, então nós temos que trabalhar também nessa questão da coleta seletiva também, a questão de os 3 R. Reciclar, reduzir, não é? E o outro R, reciclar, reduzir e... esqueci o outro. Reutilizar, isso mesmo. Ou seja, a questão da drenagem, às vezes nós pensamos, né, quer dizer, fazemos os assentamentos, fazemos projetamos as nossas ruas, avenidas e não pensamos na drenagem. E olha que problema sério a drenagem urbana. Porque no período de chuvas, né, automaticamente aquela água empoçada vai trazer vetores, né, e esses vetores trazem doenças de origem hídrica, exemplo da muriçoca, né, da dengue. Você vê, é um problema ambiental e é um problema social. Ou seja, então, um dos pilares é essa questão das obras de infraestrutura e também saber utilizar bem essa sustentabilidade econômica, ou seja, fazer o uso correto dos recursos, né, que tanto o governo federal como o governo estadual e municipal está utilizando em prol da população, em prol daquela comunidade. E aí é uma pena, né, quando você planta 30 mil árvores e 24 mil foram danificados de alguma maneira. Cadê a sustentabilidade, o uso racional desse item? Né? Ou então, quando quebra os equipamentos públicos da praça, que isso, né, você está dando oportunidade para as pessoas, né, saírem de suas casas de uma maneira ou de outra, né, você ter uma vida saudável, em caminhar, em desfrutar aquele espaço público. E aí vem algum tipo da população, tá, e danifica. Eu vi que o prefeito atual ele entregou várias praças, né, e em curto espaço de tempo já tinha bastante equipamentos públicos danificados. É uma pena, né? Ou seja, então a sustentabilidade também passa pela questão social. Não adianta, né, nós termos obras de praças, de infraestruturas, de casa, e se você não erradicar a pobreza. Então, não dá mais para você fazer desenvolvimento e se ter um segmento, 30 milhões de pessoas, ou 15%, né, que está vivendo à margem dessa linha econômica. Né? Ou seja, então, todo governo, né, ele deve ter um imperativo ético, tá, social e econômico para diminuir esses números de população que estão à margem da linha de pobreza. Né? A sustentabilidade ecológica. Né? Então, nós estamos vendo hoje fazer uso, né, do racional dos recursos naturais. Então, quando o Jean fala, a questão da água. Né? Então, vocês veem, hoje, a cidade do Rio São Paulo e a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, né, deixou de ser um problema para ser discutido dentro dos comitês de bacia hidrográfica, eu faço parte do comitê aqui da bacia do Rio Sergipe, né, para ser uma discussão em nível de gestores estaduais, de governadores, né, e que a curto prazo, né, não foi bem gerido esse recurso.
o que ocorreu é o seguinte, é que devido a uma política desordenada de ocupação de uso e ocupação do solo, os mananciais começaram a ser ocupados e retirados da mata nativa, da vegetação, ou seja, a chuva vem, tá? E precipita, não tem mais como reter essa água para os aquíferos e automaticamente nós estamos vivendo essa crise. Não é só no sudeste do país, né? Até parece que o sudeste virou nordeste, né? Há um problema muito sério da água, principalmente dentro de quantos milhões de pessoas moram em São Paulo e Rio de Janeiro, e Espírito Santo, né? A sustentabilidade ambiental, né? Ou seja, então nós devemos também estar nesse pilar, ou seja, as cidades sustentáveis, elas devem ter esses ambientes saudáveis, esses ambientes imunes da contaminação, né, por uma coleta mal feita de resíduos, ou por a própria população vem os dias das coletas, passa o carro da coleta de resíduos e logo em seguida vem a população e coloca os seus resíduos fora de sua casa, como se não fosse aquela rua, o logradouro, não fosse uma extensão do seu habitat. E aí há surgimento de vetores, de rato, mosca, baratas, que vai influenciar na qualidade de vida daquele cidadão. Tá? A questão do poder de suporte. Né? O Jean ele falou da questão da mobilidade urbana, né? E dos espaços vazios aqui. Ou seja, então, a nossa cidade, quer dizer, tem muito espaço vazios ainda aqui, né, numa área aqui, na área mais central, já existe política de expansão, né, a 20, 30 quilômetros, aproximadamente entre 20 e 25 quilômetros no Mosqueiro. Ou seja, significa que, né, de uma hora para outra, os serviços públicos têm que ir até lá. Ou seja, o cidadão faz a sua casa, tem um adensamento, tá? E não tem o serviço de infraestrutura. E a responsabilidade de você levar água, coleta de esgoto, fazer a drenagem, coleta de resíduos, isso tudo sai muito oneroso. Ou seja, então nós devemos primeiro trabalhar a capacidade de suporte dos bairros que já têm esses serviços de infraestrutura. E na realidade, às vezes, nós não estamos vendo essa coisa. Quer dizer, quantos por cento dos espaços vazios existe aqui nessa área, nessa área de adensamento preferencial? Né? Então, as cidades sustentáveis, elas passam também pela capacidade de suporte, né, dos serviços públicos, ou seja, do serviço de saneamento, do serviço de água e dos serviços de coleta de esgoto. Né? Por fim, com muita propriedade, você muito passando, né, a questão dos gases de efeito estufa. Né? Então, nós sabemos que o NOx, o SOx, né, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, né, são gases que provocam todo esse efeito. Imagina a cidade de São Paulo com milhões de carros, emissões atmosféricas, com certeza está provocando um impacto no clima naquela região. Bem como, Eduardo, nós já começamos a nos preocupar com essa questão dos gases de efeito estufa aqui em Aracaju. Quantos mil carros tem aqui? 200 mil carros? Não sei. 200 mil carros. Ou seja, então, carros a liberar, né, óxido de enxofre, a liberar o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, a liberar o óxido de nitrogênio, a liberar o NH4, né? Ou seja, isso, né, aos poucos, são uma poluição difusa, tá? Que é muito difícil de você controlar. Uma coisa é você ter uma fábrica que está
que está liberando gás. Né? Outra coisa é você ter vários pontos nesses carros a liberar esses gases de efeito estufa. Né? Então, você vê que São Paulo tem 100 quilômetros, 200 quilômetros de engarrafamento, imagina a quantidade de gases de efeito estufa que está contribuindo para toda essa problemática. Então, finalizando, parabenizar a todos, tá? E com certeza vocês vão sair daqui com uma outra visão, um outro olhar. Obrigado. Bem, agora, tratando como pilares, a gente gostaria de ouvir aqui uma outra visão, a visão do lado do profissional, né? Então, por isso nós convidamos aqui a arquiteta Karine, presidente do CAL Sergipe, e também aqui representando, né, o CAL-BR, o nosso presidente Haroldo Pinheiro esteve conosco ontem na abertura, infelizmente por compromissos já do Conselho não pôde continuar conosco, mas muito bem representada aqui pela Karine. Gostaríamos que você passasse a visão do profissional em relação ao tema abordado. Bom, bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, me desculpar pelo pouquinho de atraso, mas deu tempo, não foi Maristela. Queria me desculpar pessoalmente para Maristela. Queria agradecer também a participação nesse debate, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe e em nome do CAL-BR. Como a Maristela falou, vou falar um pouco sobre a visão do profissional arquiteto. Eu fico muito feliz aqui quando eu vejo, né, assisto a apresentação do Jean, porque a apresentação do Jean fala basicamente de arquitetura e de urbanismo principalmente. Né? Então, todo o tempo é falado da arquitetura, da importância do projeto arquitetônico dentro de todo esse processo, né, em relação a viabilidades econômicas para as cidades e principalmente para a questão de hoje, que são as cidades sustentáveis. Então, eu estou aqui mesmo para deixar o meu contraponto, né, que é em relação à palavra desafio. Vocês citaram essa palavra desafios. E, como o próprio Eduardo falou, hoje nós enfrentamos muitos desafios. A gente falou muito da cidade de Aracaju, certo? Mas eu queria também comentar que a gente tem um desafio econômico enorme em relação às cidades do Nordeste, principalmente nas cidades do Norte do Brasil, que apresentam um alto índice de baixa renda dentro dos municípios. Sergipe hoje tem 75 municípios, dentre os quais a maioria deles, eu digo mais de 50% deles, não tem a presença de arquitetos dentro de seus quadros técnicos, certo? Então, isso é uma coisa preocupante. Hoje, como você falou, muitos municípios não têm um quadro técnico correto, que deve ser composto por arquitetos, por urbanistas, por engenheiros civis, né, que precisam estudar, né, os seus municípios e precisam adequar os seus projetos aos padrões sustentáveis. Então, como adequar se você não tem um profissional? Nós fizemos um censo recentemente e identificamos isso. Certo? Aracaju é privilegiada por ter a sua Secretaria de Meio Ambiente recentemente inaugurada, né? Tem um ano, não foi? Um pouco mais de um ano, e isso é muito bom. Certo? Agora, isso seria também muito bom se isso acontecesse também nos outros municípios, principalmente os municípios mais carentes aqui do estado. Certo? Então, a gente tem essa problemática, como eu falei, esse desafio, né? Esse desafio, ele perpassa, esse desafio político, né? Ele perpassa para a gente poder atingir, né, a nossa possibilidade de excelência das aplicações desses recursos financeiros que são tão bem-vindos, né, para as nossas cidades pela Caixa Econômica. Eu anotei aqui algumas coisas interessantes: incrementa a capacitação e qualificação relacionada ao projeto arquitetônico e a execução de projetos. Então, a gente precisa, digamos assim, que a gente tivesse uma situação ideal, né? O município tivesse esse incremento técnico, né? Então, de toda forma, a gente precisa fazer essa capacitação, esse incentivo aos projetos sustentáveis. Não é só você dizer que o projeto precisa ser sustentável, não. Acho que seria interessante, talvez, se condicionasse, né? Fizesse um condicionamento de critérios, digamos assim,
eu tenho um primeiro critério. O projeto precisa ter reaproveitamento de água dentro do seu contexto, como você apresentou ali o caso da Bahia, né? O projeto precisa ter índices de conforto ambiental corretos. O projeto precisa ter aplicação da tecnologia de materiais, digamos assim, né, dentro do projeto. Então, esses seriam critérios interessantes para que os projetos arquitetônicos fossem contemplados, né, ou exigidos, para que houvesse essa mentalidade cada vez mais, essa cultura do projeto ser cada vez mais sustentável. Certo? Então, a gente vê casos, né, no Nordeste, por exemplo, de edifícios com fachadas envidraçadas, né? Então, ou seja, que possibilitam você ter todo um procedimento de climatização artificial que é contra tudo isso que está sendo falado aqui. Então, por quê? Porque se copia do Sul, se copia do Sudeste, se copia da Europa, né? Então, existe essa cultura, infelizmente, ainda de você não qualificar o projeto para o atendimento dessas situações de sustentabilidade. Então, eu acho que eu deixaria aqui como uma contribuição esse estabelecimento de critérios dentro do projeto para que cada vez mais se atinja o nível de excelência em relação a essas questões sustentáveis. Certo? Ou concursos de ideias em relação a projetos urbanísticos. Agora, por exemplo, como solucionar o problema da poluição. Seria também interessante que a Caixa investisse nisso. Mas, assim, é interessante esse evento aqui, muito importante também, principalmente se prefeitos estiverem aqui assistindo, né? Eu acho que quando um prefeito a gente vai visitar prefeituras e a gente relata essa situação, mas a sua prefeitura ou não tem arquiteto, ou se tem, não remunera direito o seu arquiteto ou o seu engenheiro, né, dentro do seu município, e eles justificam que não tem recursos para isso, né? Então, você não tem recurso para isso, para você remunerar bem o seu profissional, consequentemente, aquele município ou não vai ter o profissional, né? E, consequentemente, aquele município também não vai ter um incentivo desse, ou um apoio, né, para que a sua cidade ela se torne, como o Jean mesmo falou, cada vez mais sustentável, mas de forma barata, né? Não de forma cara. A gente tem que usar o projeto como o projeto de forma inteligente. Então, fica complicado manter determinados programas de governo relacionados ao urbanismo sem a presença de urbanistas. Né? Então, esses projetos que foram citados aqui vão ser feitos por quem? Né? Quem é o quadro técnico do município? Certo? Então, é importante que, como eu falei, que prefeitos estejam vendo, ou que a gente possa promover mais encontros como esse da ANEAC, certo? Junto aos arquitetos mesmo, focado mesmo nos arquitetos de cada região, de cada estado, e junto aos prefeitos. Eu acho que quando a gente começa a conversar, a dialogar mais, as coisas elas andam, elas evoluem e elas fluem. Mas quando assim, não há informação, fica complicado. Também eu achei interessante, na fala da Maristela, o incentivo às pesquisas. Né? Acho que o incentivo à pesquisa em relação à tecnologia ele é importante, principalmente a pesquisa nas áreas sustentáveis, para aplicação dentro dos projetos, tanto de urbanismo, quanto dos projetos de arquitetura. Tá? Aqui em Aracaju, a gente tem, acho que não foi citado pelo nosso secretário, a questão da zona de expansão, né? Eu acho que um dos problemas do Brasil e de Aracaju é a fiscalização. Então, nós temos uma zona de expansão, que é uma área de adensamento no município de Aracaju enorme, praticamente metade, em termos de área, metade da área da cidade de Aracaju, onde a gente está vendo as dunas sendo destruídas do dia para a noite, na calada da noite. A gente passa, é muito fácil de você ver, eu passei essa semana e vi. Então, por quê? Por falta de fiscalização. Então,
E além de outras coisas que já foram citadas, como depredação de várias coisas, ou a própria pessoa sujar a rua, sujar a sua praça, depredar um ponto de ônibus, ou enfim, fazer qualquer outra ação relacionada à falta de consciência social ou falta mesmo de educação. Tá? Então, essa é a minha mensagem, que não vou me estender mais. Eu só queria dizer que tudo isso, todo esse incremento que a Caixa faz, ele é importante, mas também é importante qualificar os quadros técnicos do município e, se não qualificar, fazer com que eles existam, né? Porque muitas vezes eles não existem. E se a Caixa ou esses incentivos financeiros, eles forem muito bem esclarecidos para os prefeitos, para os gestores públicos, facilita muito todo esse processo de evolução de sustentabilidade. Tá bom? Obrigada. Dado o adiantado da hora, infelizmente, a gente ficou um pouquinho prejudicado nesse painel, mas, para prestigiar a participação de vocês aqui, nós vamos abrir para 2 perguntas. Eu gostaria que vocês fossem breves, né, e objetivos na pergunta, e também solicitar a colaboração dos nossos painelistas aqui também, que a resposta seja concisa, né? Se vocês também desejarem fazer alguma pergunta a algum dos nossos participantes aqui, e que a gente, em função do tempo, não vai poder responder hoje, pode fazer por escrito, deixar o seu e-mail, que eles estão se comprometendo, né, a poder colaborar e enviar depois por e-mail. Pode deixar com a organização aqui do evento. E o Jean Benevides também pediu para dizer que nós vamos disponibilizar a apresentação, não só dele, mas de todos os que já antecederam aqui durante o evento. Nós vamos compilar esse material, iremos disponibilizar e vocês devem ter deixado aqui na inscrição, né, um e-mail, ou vamos divulgar em um site, de que forma que nós poderemos divulgar. Já temos ali um candidato à pergunta. Mais alguém? 2. Fechamos, encerramos então aqui com um colega. E a primeira lá, por favor. Jean, boa tarde. Murilo de Goiânia. Qual é o ponto de equilíbrio em termos de número de unidades ou de área de painéis solares para fazer replicar aquela experiência de geração de energia nos telhados de casas populares? Depende do telhado. Quanto mais área de telhado, maior é a geração de energia, né? Então, se você quiser, hoje a resolução da ANEEL, a 482, permite que você, na sua casa ou na sua casa de praia, você instale um painel fotovoltaico, um medidor inversor, que você pode fazer o sistema de compensação, né? Enquanto na sua casa de praia você não está usando, ela está lançando na rede e está medindo na sua casa, e você pode compensar no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Esse tipo de projeto, por ser na área do empreendimento de baixa renda, nosso objetivo não foi gerar energia para consumo do morador. Então, é uma usina mesmo, usando os telhados. Trabalhando com a comunidade, a gente gera renda para aquele condomínio. E também uma parte que vai para o morador, até para ele se incentivar a manter aquela usina, que é simples de manter, é mais limpeza, um outro. Então, quanto mais telhado, mais geração. É o que o condomínio permitir. Uma das propostas, por exemplo, em empreendimentos verticais, é usar o máximo do telhado possível e essa geração de energia cortar ou toda ou parte da energia condominial, que essa é mais cara. Por quê? Porque é no CNPJ do condomínio, não tem a tarifa social, que é só para as famílias de baixa renda. Então, quanto mais telhado, mais geração, mais corta a energia, ou desconto na tarifa, no consumo é maior, que é aquele sistema de compensação entre o que você jogou na rede e o que você consumiu, e você pode compensar ao longo de 36 meses pela resolução 482 da ANEEL de 2012. Agora sou eu. Boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Maria de Fátima. Eu sou da Gitor Niterói, trabalho com o governo. E eu gostaria de colocar aqui uma questão que é fundamental. Fundamental. Eu acho que esse encontro é muito importante para que nós pensemos questões para que sejam implementadas, para que o nosso trabalho se retorne cada vez mais na questão ambiental.
entendeu? Nós estamos discutindo aqui questões que todos nós já sabemos. Nós já sabemos que tudo está falando, nós todos sabemos que o grupo aqui é de alto gabarito. Nós precisamos nos concentrar em soluções para esses problemas. E uma das questões que eu acho que é uma das soluções é que o governo federal invista em programas de capacitação dos municípios. E que os municípios se mobilizem na questão da educação patrimonial. Eu vou corrigir o secretário, não é questão de educação ambiental, a questão é educação patrimonial, porque a partir do momento que você entenda que o patrimônio é patrimônio ambiental, patrimônio construído, patrimônio material, você entende o planeta como o seu patrimônio, você entende a cidade como o seu patrimônio, você entende a rua como o seu patrimônio, você entende a sua casa como o seu patrimônio. Então, a questão é capacitar as cooperativas, capacitar, fazer mobilização social. A Caixa precisa cada vez mais envolver, contratar e mobilizar técnicos sociais para que nós possamos vir da base. Desde o início, nós temos que trabalhar na base, porque a partir do momento que a população se movimente em termos de capacitação, ela faz a prefeitura se mover, a prefeitura faz os estados se moverem, os estados fazem a União se mover. É uma questão de base. Eu vou passar aqui, que na verdade a pergunta é da minha colega. Eu queria perguntar para o secretário do Meio Ambiente. Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou da GEAB, Sorocaba. Assim, quando eu cheguei aqui em Aracaju, não sei se todo mundo aqui conhece Aracaju, eu não desconhecia e fiquei muito surpresa de saber que grande parte da cidade foi construída em cima do mangue, que é um ecossistema super importante, é berçário de várias espécies marinhas. E aí eu começo a entender que, por que tem esse processo acontecendo dessa forma e a secretaria surgiu tão recentemente. A gente começa a entender todo esse processo de despreocupação com a questão ambiental. E também notei que não existe, queria até perguntar para o secretário, se existe um reconhecimento da população dessa importância dessa flora deles, do manguezal, e se existe alguma política de recuperação de algumas áreas degradadas, e restaurando esse ecossistema, tanto do ecossistema manguezal quanto as dunas que a Karine falou, que estão sendo devastadas na calada da noite. Bom, agradecer a pergunta, primeiro responder da educação. Como você explica na Universidade Federal de Sergipe, que só tem selecionados, que destrói o banheiro, que joga lixo em qualquer local, estudantes, professores. Então, não é só patrimonial. A questão é muito mais profunda, muito mais complexa. Nos universos que nós vivemos, nós temos essas contradições, independentemente do patrimonial. Independentemente do patrimonial. Quanto ao manguezal, é o seguinte. Isso é o padrão de ocupação do litoral brasileiro, de norte a sul. Foi morar perto do mar, olhando para o mar ou para o rio, foi o avanço que ocorreu imobiliário, no padrão de crescimento de quase todas as cidades litorâneas. O que aconteceu em Aracaju, se você pegar, eu tenho fotos aí da década de 60, 70, 80, 90, aconteceu na Barra Rondina, Amaralina, aconteceu em Maceió, Ponta Verde, Pajuçara, e aí vai, todo o litoral. Morar perto do mar, morar perto do rio, veranear em cima da duna, esse é um problema. Nós estamos fazendo um relatório, há uma ação civil pública da zona de expansão. Nós temos 2 pastas de arquivos de laudo, eu tenho equipe semanalmente na zona de expansão. A questão da invasão é uma questão séria. Alguns invasores são financiados, são laranjas de outros que querem se alimentar depois de seus empreendimentos. Então, isso é de outubro. Estamos se alimentando, estamos aguardando a sessão da União. Estaremos aqui próximo, fazendo o primeiro parque do Poxim, 300 hectares de mangue e vegetação de avicena, que é raríssima hoje. Estamos preparando o Parque Poxim 2 e mais 4 unidades de conservação dentro de Aracaju. Eu estou buscando o que sobrou. Eu tenho que ser muito sincero com vocês. Eu estou tentando salvar o que sobrou. Então, o padrão de crescimento foi para cima do mar, para perto da água, sem às vezes respeitar até os limites.
e diz assim, o mar está invadindo minha casa. Será? Será que você não invadiu o mar? Né? Então, essa é a contradição. Infelizmente, esse foi o padrão nas cidades litorâneas. Mas eu vou dar um caso aqui, que é um colega que contou, na cidade, acho que foi de Barreiras, uma cidade onde o rio São Francisco, outro rio lá passa, onde o camarada construiu a casa de andar na beira do rio e fez um andar com um puxado para ele já mergulhar de lá de cima no rio. Só para concluir isso, por causa do horário, eu dou esse exemplo em sala de aula, e isso é um exemplo que se aplica a todo o Nordeste e às vezes parte do Brasil. O camarada compra uma propriedade, vai na cidade, diz, fulano, me arranje um trabalhador. Sim, para que você quer? Para limpar a minha propriedade. Ah, ele vai limpar a propriedade dele. Qual é a sujeira que tem na propriedade dele? A árvore, a vegetação. Essa é a mentalidade no inconsciente coletivo. Derruba a árvore da porta da sua casa e para o carro na árvore do vizinho. O carro fica na sombra. Então, esse é um problema. Né? Nós estamos trabalhando com as 85 escolas municipais na questão da educação ambiental. Né? E estamos trabalhando com vários programas apoiados pela Caixa Econômica Federal. Eu digo que a questão da educação ambiental vai de A a Z. Em qualquer classe, em qualquer faixa, classe A, B, C, D, E, independentemente da questão patrimonial. Né? A consciência, claro que quando o patrimônio está envolvido, os interesses são outros, de ganho. Por que a lei de resíduos sólidos não se aplica? Porque não se faz o pacto da logística reversa. Nós incentivamos 2 cooperativas aqui, elas têm toneladas de vidro. Só uma pessoa recebe vidro em Recife. Sabe o que ela diz? Mande. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu devolvo, vocês pagam frete. São cooperados. Então, na logística do pacto reverso, que o governo federal deveria ter implantado, tem que receber. Você é gerador e grande gerador. Então, esse é o problema no conjunto geral. Né? Então, é uma situação, uma questão da educação ambiental, da consciência ambiental. Isso é uma discussão que a gente passaria aqui 3 dias, mas a experiência tem mostrado e a gente tem encontrado cenários semelhantes, independente da faixa econômica, independente do bairro, independente do geral. Por quê? Meu planeta é meu. E às vezes eu resolvo fazer ele de lata de lixo. Né? Infelizmente é isso. O que justifica um cidadão pega uma cabine dupla, uma caminhonete moderna, bota um sofá, algumas lâmpadas fluorescentes, vai para a praia belíssima de Aracaju e joga na areia da praia. Isso é fato real. Computador em rios, em canais que nós tiramos no dia a dia da cidade, independente da faixa patrimonial. Então, esse é o dia a dia, essa é a dificuldade. Agora, infelizmente, em todo o Nordeste, a ocupação das áreas de preservação permanente foi uma realidade nas últimas 5 décadas de criação. 2/3 de Aracaju, exatamente, está em cima de mangue. Por isso que é difícil, às vezes, também arborizar. Solo salinizado, você tem que fazer substituição de solo. Então, isso é uma realidade no Nordeste brasileiro. Esse crescimento desordenado levou a esse patamar, digamos, de desequilíbrio, que obriga algumas obras de engenharia para salvar os empreendimentos, os equipamentos construídos pelo homem. Bom, eu gostaria de agradecer, então, aqui os componentes desse painel, o Jean Rodrigues Benevides, engenheiro Gilson Neri, doutor Eduardo Matos e a arquiteta Karine, e dizer que, de forma nenhuma, pretendíamos esgotar esse assunto, muito pelo contrário, estamos no início só desses 2 dias de debate. Nos próximos temas, com certeza, vai permear, né, todos esses assuntos que nós discutimos aqui. E a gente agradece a todos vocês que estiveram presentes, agradece os participantes aqui do painel e vamos passar a palavra para o cerimonial. Um brinde agora do encontro para todos vocês, por favor. Muito obrigado a todos, um bom almoço, bom apetite e até às 2 horas aqui de volta para o Centro de Convenções.